Uma doença que rouba memórias, a essência do ser e afeta milhões de vidas ao redor do mundo. Estamos falando do mal de Alzheimer. Neste documentário, vamos explorar o impacto profundo da doença, não apenas nos pacientes, mas também nas famílias, que lutam para dar qualidade de vida para quem sofre com o problema. Ela aparece a passos lentos. Muitas vezes a doença é silenciosa e dolorida para quem vive. Sintomas do Alzheimer vão muito além da perda de memória. Pesquisas indicam que sinais da doença degenerativa podem ser percebidos em mudanças de comportamento no cotidiano. A demência afeta mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo. E de acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, esse número pode quase triplicar até 2050. O Alzheimer vai aumentar, porque as pessoas estão vivendo mais. Como elas estão vivendo mais, vai ter mais chances de aparecer a doença. Quanto maior a idade média da população de um país, maior a prevalência de doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas naquele local, naquele país. Como o brasileiro está vivendo mais, está com uma expectativa de vida cada vez maior, a população está envelhecendo, então é certeza que vai aumentar o número de pessoas com doença de Alzheimer. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. O Alzheimer é uma demência. Demência é quando a gente tem uma doença que vai degenerando o cérebro, gerando sintomas de perda cognitiva. Então, perda da cognição, que são as nossas faculdades mentais, aí colocando por um termo mais fácil de entender. Então, por exemplo, o nosso raciocínio, a memória, nossa capacidade de linguagem, então o vocabulário, a forma de articular as palavras, inclusive, faz parte da linguagem também, orientação temporal espacial, então a gente saber que ano que a gente está, que dia que a gente está, o mês e o local que a gente está também. Tudo isso fica embaralhado no paciente com demência. O Alzheimer, ele é a principal demência, a mais comum. Então, estatisticamente, quando uma pessoa tem demência, a chance maior é dela ter Alzheimer. A doença é progressiva e os sintomas podem ser divididos em 3 fases. Leve, com falhas de memória, esquecimentos constantes, dificuldades em realizar tarefas complexas. Moderada, o paciente necessita de ajuda para realizar trabalhos simples, como se vestir. E avançada, a pessoa precisa de auxílio para fazer qualquer atividade, como comer, tomar banho e cuidar da higiene. A doença de Alzheimer no cérebro, ela atua matando os neurônios. A morte dos neurônios vai gerar os sintomas do Alzheimer, que são fundamentalmente esquecimento, a pessoa acaba ficando mais esquecida e tem que ter mais alguma alteração cognitiva, seja na linguagem, a pessoa ela começa a perder palavras ou tem dificuldade de nomear as coisas ou de formar frases ou o léxico dela, o vocabulário dela vai ficando muito reduzido ou ela fica desorientada no tempo e no espaço ou ela tem perdas de capacidade executiva de executar coisas propriamente ditas ou capacidade visoespacial. Ou seja, tem que ter uma alteração de memória e mais algum outro tipo de alteração cognitiva. Isso tudo vem devido à morte dos neurônios que está acontecendo no cérebro pelo depósito das placas beta-amiloides. Segundo o neurologista William Rezende do Carmo, o Alzheimer afeta majoritariamente pessoas acima de 65 anos de idade, que passam a viver com poucas memórias. O principal sintoma é a memória. A pessoa vai perdendo a memória de curto prazo
além da memória de curto prazo, ela vai perdendo a memória episódica de episódios mais recentes. Memória episódica é de lembrar um episódio da vida. Eu fui em tal lugar, eu fiz uma viagem. A gente tem memórias das coisas que aconteceram na nossa vida, especialmente coisas mais marcantes. É como se fosse registrando isso no livro da vida. O Alzheimer vai arrancando as últimas páginas para o do início. Ele arranca as páginas, as últimas que foram escritas, ele vai arrancando, não deixa formar novas e vai arrancando de trás para frente. Então a memória ela vai sendo consumida das mais recentes para as mais antigas. Tanto que é comum o pessoal falar, ele lembra de tudo, ele fala de tudo do passado. Mas a do passado ainda está íntegra. Essa memória ele ainda consegue lembrar. Mas coisas mais recentes vai tirando. E até essa memória do passado, ela vai ser retirada também, vai ser perdida. Só que não é só a memória. O paciente com Alzheimer, ele vai perdendo também capacidade de linguagem, ele tem dificuldade depois de compreender a fala de outra pessoa, porque o vocabulário dele, o léxico dele vai diminuindo, só palavras mais curtas, frases mais simples, coisas que não são complexas, que ele vai conseguindo entender e o que ele vai conseguindo expressar. Ele começa a ficar perdido, desorientado. Ele viveu a vida inteira no bairro, a vida inteira foi na padaria, se perde no caminho. Ele não sabe em que ano que ele está, ele confunde com o ano de 1900 e não sei quanto. Vai tendo dificuldades. Se antes ele conseguia fazer alguma tarefa manual mais complexa, ele vai perdendo essas capacidades. Se antes ele conseguia cozinhar, fazer tudo, pegar os ingredientes, ele vai perdendo essas capacidades. Capacidades que Dona Maria da Penha, de 63 anos, foi deixando de ter. Ela foi diagnosticada com a doença. É o filho quem cuida da mãe há 3 anos. A família mora no Espírito Santo. Deixa eu dormir com você. Deixo, mamãe, deixo sim. O diagnóstico veio há 3 anos atrás. Tudo começou com um episódio depressivo quando ela tinha aproximadamente 20 anos de idade, que foi se agravando com o tempo. Os primeiros sintomas do Alzheimer começaram quando ela tinha 40 anos de idade, quando ela começou a ter lapsos de memória, que ela saía de casa e não conseguia voltar para casa. E como foi o início dos problemas foi através da depressão, o Alzheimer ele entrou como uma doença secundária, justamente por conta desse agravamento, né, dos sintomas depressivos. Ela fez um acompanhamento depressivo durante muito tempo, só que tratamentos não coerentes, né, com a realidade, com alta dosagem de medicamento durante um período muito longo, e isso acabou comprometendo o funcionamento cognitivo dela, acabou tendo consequências por conta, né, desses tratamentos de alta dosagem medicamentosa. E com isso desenvolveu o Alzheimer. Atualmente ela faz um tratamento com um neurologista. O Eberton é estudante de psicologia e sabe muito bem como lidar com a mãe e também com a própria vida. O Alzheimer ele é uma doença que afeta não somente o paciente, mas quem acompanha também, as pessoas ao redor também. Porque é como se a gente perdesse, né, aos poucos, aquela presença na nossa vida. E para além desse desafio, tem o desafio de cuidar sozinho. Eu acho que eu falo por muitos quando eu digo que um dos maiores desafios de cuidar do Alzheimer é justamente a rede de apoio. Quando essa rede de apoio ela é escassa, tudo fica muito mais difícil do que já é. Eu estou numa situação onde eu tenho que levá-la para o meu trabalho, e isso não é uma situação confortável, muito pelo contrário, é uma situação extremamente desconfortável. Então, onde eu tenho 2 opções para poder fazer: ou eu saio do meu trabalho, ou eu procuro um trabalho de home office para poder conciliar, porque financeiramente a gente não tem condições. E
é muito difícil lidar com isso. Tarefa difícil, que requer cuidados e muito aprendizado, como diz o psiquiatra Eduardo Perim. A sobrecarga dos familiares é algo muito estudado quando a gente fala de demências, né? Então, a sobrecarga do cuidador, né? Porque é difícil cuidar de alguém com um quadro demencial. Muitas vezes essa pessoa fica agitada, muitas vezes não dorme, precisa de assistência para comer, precisa de assistência para ir ao banheiro. Quer dizer, então, o cuidador acaba sendo, né, o paciente fica muito dependente desse cuidador. Então, é muito importante que o cuidador também se cuide, né? É muito importante que o cuidador também busque ajuda, também busque fazer atividade física, também busque atividades de lazer, atividades sociais. Isso é importante para todo mundo, inclusive para quem cuida, né? Então, sim, é essencial. Setembro marca a 13ª edição do Mês Mundial do Alzheimer, uma iniciativa global dedicada a aumentar a conscientização sobre as demências. Aumento da longevidade da população, então você tem um aumento da expectativa de vida, você de fato tem a oportunidade, em termos de tempo, dessa doença se manifestar. Então você tem mais chance de um Alzheimer vir a surgir em um paciente de 90, de 100 anos. Então, aumento da longevidade da população, então você tem um aumento da expectativa de vida, você de fato tem a oportunidade, em termos de tempo, dessa doença se manifestar. Então você tem mais chance de um Alzheimer vir a surgir em um paciente de 90, de 100 anos. Então, a prevalência do Alzheimer tem aumentado muito na mesma medida que a expectativa de vida da população aumenta também. Por outro lado, com o aumento aí do conhecimento que a gente tem a respeito da doença, a gente tem a possibilidade de estimular a cognição das pessoas o quanto antes possível. Então, assim, existem mecanismos pelos quais a gente pode tentar fazer com que esse Alzheimer, que é mais prevalente, ser menos impactante na vida das pessoas. Por outro lado, é um desafio cada vez maior. Quando a gente tem mais pacientes que têm a doença, a gente precisa tomar essas medidas cada vez em maior quantidade, cada vez de forma mais precoce. Forte, meu irmão. A nossa rotina é uma rotina extremamente cansativa e exausta. Mediante a isso, eu identifiquei assim, poxa, isso precisa ser visto por outras pessoas, porque apesar do difícil, eu entendo que o Alzheimer ele é um desafio, mas ele não é o fim. E aí foi onde que eu tive a iniciativa de criar o Ressignificando o Alzheimer, a página do Instagram, para poder ensinar, né, como que é lidar de uma forma mais leve, de uma forma mais humanizada. E vai ter dias que a gente vai querer chorar, mas faz parte do processo. A gente volta para casa, tem que correr com ela para poder tomar um banho. Às vezes eu levo ela para a faculdade, às vezes eu deixo ela em algum vizinho, em alguém mais próximo, justamente para não trazer esse cansaço físico para ela, mas durante o dia a dia ela está presente comigo, literalmente em tudo. Por um lado, isso é bom porque eu acabo fazendo estimulação com ela, né? Eu tento dar o máximo de independência e autonomia nas coisas do dia a dia para ela. Como, por exemplo, ela não se limpa sozinha, mas aí eu tô pelo menos estimulando a ela para poder usar o papel higiênico ou pelo menos se lavar, né, na hora de se limpar. Na hora de escovar os dentes ela se embola muito, mas aí eu dou o passo a passo para ela. Então é importante ter alguém presente justamente para poder dar esse passo a passo, de fazer uma reabilitação, né, das atividades de vida diária básica, para poder tentar trazer um mínimo de dignidade para aquele paciente, né, para essa pessoa. E é o fato da onde eu ter criado, né, a página do Ressignificando, justamente para isso, para poder compartilhar um pouco mais da nossa rotina. A cada 4 segundos, uma pessoa é diagnosticada com demência no mundo, segundo o Ministério da Saúde. Mulheres recebem mais esse diagnóstico que os homens, em parte porque elas têm uma expectativa de vida mais alta. Dona Maria da Penha e Andréa fazem parte das estatísticas.
Vitória, assim como Eberton, tem em casa a mãe com Alzheimer. Diferente do habitual, a doença foi descoberta depois que Andréa perdeu a visão. O caso dela é um tipo de Alzheimer raro, né? E quando ela descobriu, ela assim, passou 2 anos só focada, só com o diagnóstico mesmo da visão. A única coisa que a gente via que estava acontecendo era a perda da visão, não tinha outros sintomas. Só que esse primeiro médico ele já tinha falado que era Alzheimer e que evoluiria muito rápido, né? Então, assim, hoje já tem praticamente 4 anos que a gente descobriu o diagnóstico, ela já perdeu a visão por completo. E, de fato, assim, depois que passaram esses 2 anos, os sintomas, eles estão aparecendo muito mais rápido do que a gente imaginava, como o primeiro médico havia falado, né? Então, assim, hoje ela, como o caso dela é um caso raro, ele começa afetando primeiro a visão, então ela já perdeu toda a visão, e a parte esquerda do corpo dela, eu falo que tá parando de funcionar, mas não é parar de funcionar, é porque o cérebro esquece que existe a parte esquerda do corpo dela. Então, assim, como esquece, tipo, o corpo não consegue movimentar o pé, por exemplo, ela já não consegue mais andar, ela precisa de um auxílio de uma cadeira de rodas. Segundo os especialistas, formas atípicas da doença correspondem a 15% de todos os casos e podem se manifestar com dificuldades visuais. Em relação ao Alzheimer precoce, ele é muito mais raro do que o Alzheimer tardio. Em relação ao Alzheimer precoce, ele é muito mais raro do que o Alzheimer tardio. Normalmente ocorre entre os 40 e 60 anos de idade. E geralmente ele tem fatores distintos que podem ser identificados aí, como causas genéticas, genes especificamente envolvidos ou genes que podem causar algumas condições que aumentam o risco do Alzheimer, e fatores ambientais também, né, e sociais, né, em relação a doenças cardiovasculares, a traumatismo crânioencefálico, falta de atividades que envolvam a função cognitiva em geral, né, além de síndrome de Down, entre outros, né. O aparecimento do Alzheimer precoce, ele desenvolve-se geralmente de uma maneira mais rápida, é uma doença de uma evolução mais rápida e mais grave. Bom, em relação aos sintomas de perda visual, né, ou do Alzheimer eventualmente, né, o que a gente consegue entender é que, na verdade, o Alzheimer, ele não causa uma perda visual por alteração direta do aparelho visual, né? O que acontece é uma dificuldade de interpretar aqueles estímulos que vêm do olho pelo cérebro, pelas áreas da visão do cérebro. Acontece uma dificuldade de interpretação dessas imagens, né? Então, o paciente pode ocorrer com uma agnosia visual, então ele não consegue reconhecer os objetos. O paciente pode ter uma dificuldade de reconhecer rostos, né, que a gente chama de prosopagnosia, e o paciente também pode ter uma dificuldade de se orientar no espaço, né, na percepção de profundidade, orientação da posição dele no espaço. Ele pode se perder em ambientes, não consegue navegar o corpo dele nos diferentes ambientes. Os primeiros sintomas surgem, muitas vezes são confundidos com excesso de estresse ou depressão, e por isso o diagnóstico do Alzheimer precoce acaba sendo tardio. A gente sabe que hoje as doenças elas estão evoluindo e estão aparecendo de forma muito precoce. Minha mãe ela tem 50 anos de idade e a gente conseguiu descobrir que ela tem Alzheimer. Eu acho que quando a gente consegue tratar esses sintomas antes, por mais que não exista uma cura, quando a gente consegue tratar esses sintomas antes, a gente consegue dar para os nossos familiares, para os nossos amigos, uma qualidade de vida melhor. Eu acho que muitas vezes eles não vão perceber, mas não vão perceber assim fisicamente a melhora, não vão perceber que estão melhorando, no caso da minha mãe que está recuperando a visão, nada disso, mas eles percebem, eles conseguem sentir o amor que a gente tem por eles. Então assim, eu acho que por mais cansados, mais exaustos, por mais difícil que seja, por mais triste que seja a situação, vale a pena a gente dar um melhor. E eu digo principalmente para quem não tem essa disponibilidade de ajudar. A gente tem um Alzheimer precoce, né, que ele vai acontecer antes dos 60 anos, e sim, nesses casos, diferente dos casos mais tardios,
a carga genética pode ter um fator muito mais forte. Então, nos casos tardios, a gente tem mais fatores de risco aí ambientais, que a gente vai conversar depois sobre eles, do que a carga genética. Nesses casos mais precoces, realmente a chance de ter uma carga genética é grande. Pode ser uma carga genética herdável, inclusive, então pode vir de alguém, sim. Então pode ser que essa história já tenha na família de uma demência precoce. E não chega a ser jovem, geralmente assim de 40 anos, já mesmo nesses casos genéticos é raríssimo. Geralmente é mais próximo, é acima de 50 anos, mais perto de 60 anos. Existe mais jovem? Existe. Já diagnostiquei, inclusive, infelizmente, mas é raro. E aí, esses casos, pode ser aconselhável para a família, inclusive, fazer teste genético. A gente tem alguns genes aí que a gente já conhece, que estão relacionados ao Alzheimer mais precoce, mas é mais nesses casos precoces. E eu estou frisando isso porque isso é muito importante. É muito comum a pessoa, às vezes, não sente nada e ela vem super preocupada porque acabou de diagnosticar o pai com 80 anos com Alzheimer. Ah, meu pai teve diagnóstico, então eu tô aqui correndo. Não fiquem desesperados, a chance é muito pequena. É claro que tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo. Se começar a falhar a memória, tem que procurar ajuda, tem que procurar um médico. Mas é raríssimo em casos após os 60 anos ser genético mesmo, bem raro. A doença ainda não tem cura. Tem tratamentos disponíveis que melhoram alguns sintomas da doença e proporcionam uma melhor qualidade de vida. A doença de Alzheimer, infelizmente, é uma doença irreversível. Uma vez que tem o diagnóstico firmado, esperar que daquele ponto em diante, infelizmente, só tem piora. A doença sempre vence. Isso é uma coisa que, infelizmente, é triste, mas é uma realidade. E quanto mais cedo os familiares entenderem isso e ajustarem as expectativas deles, que daquele ponto em diante é só pior, menos eles vão sofrer e mais eles vão conseguir se preparar para o futuro daquele paciente, que vai precisar de suporte, de ajuda, de uma maneira cada vez maior ao longo do tempo. Tá? Uma coisa que ele dava conta de fazer ontem, na outra semana pode ser que ele já não dê conta mais. E a doença é assim, ela é implacável desse jeito. E o que está surgindo de esperança agora são novos medicamentos. Vitória tem esperança no avanço da medicação, mas ela nos conta que ainda está longe de chegar para quem precisa. Hoje ela está sendo acompanhada no SARA, né, que é um dos melhores hospitais do mundo, assim, é hospital referência, e sendo atendida pela neurologista de lá. A doutora falou pra gente que não existe um medicamento específico para Alzheimer, né? Assim, a gente acha que tem, mas de fato não existe nada que consiga paralisar a doença, nada que consiga, enfim, o que consegue é melhorar a qualidade de vida do paciente. Existem medicações atualmente que estabilizam a doença ou diminuem a velocidade de perda funcional em cerca de 5 anos ou mais, podendo oferecer mais tempo com qualidade de vida ao paciente. Estas medicações, desde que bem otimizadas, podem ofertar conforto e alívio. O paciente que já tem Alzheimer, nós temos liberado apenas 2 medicamentos. São 2 classes de medicamentos. Os inibidores da colenesterase, que são a donepezila, rivastigmina e a galantamina. Todos esses dão uma melhorada dos sintomas dos pacientes com Alzheimer, mas não impedem que a doença avance. Também temos para fase moderada a avançada a memantina, que é outro medicamento aprovado para o tratamento do Alzheimer. Esses são os únicos medicamentos específicos que nós temos aqui no Brasil ainda. E, obviamente, a gente pode tratar sintomas de diversas maneiras. Se a pessoa tem depressão, dá antidepressivo. Se tem alucinação, dá antipsicótico. Se tem agitação, pode às vezes usar o canabidiol. Se está com perda de apetite, medicamento para abrir o apetite. E assim por diante. Vários medicamentos são para o Alzheimer pautados em cima dos sintomas que aquele paciente está tendo.
quando a pessoa recebe um diagnóstico, acho que essa é a parte mais triste, sabe? A pessoa, pelo menos no caso da minha mãe, ela perdeu todo o sentido da vida. Vida que já não tem mais brilho e que luta para lembrar dos anos vividos. Essa tarefa de cuidador é uma das mais difíceis, uma das profissões, seja por você sendo um parente ou você sendo contratado para aquilo. É uma das funções mais difíceis que existem, pelo estresse mental, pelo abalo que causa na pessoa. E o Alzheimer é uma doença que abala a família inteira. Muitas vezes demora até alguns anos para os filhos, para os parentes aceitarem, até para identificar que aquelas características, aquele esquecimento está exagerado. Intervenções que precisam ser feitas, às vezes, de não deixar mais a pessoa dirigir, cozinhar. Os familiares ficam com receio de tirar aquilo da pessoa, com receio da reação que a pessoa pode ter. E você vê como parente, por exemplo, você vê sua mãe ou seu pai começando com dificuldades, depois numa fase, conforme vai avançando, já começa às vezes a não te reconhecer. Isso é muito doloroso para a pessoa. Além de toda a dedicação que você tem que ter, porque é uma dedicação todos os dias, 24 horas. Se você perguntar para ela se ela se sente amada, ela vai dizer que com certeza sim. Então eu acho assim, não existe a cura, mas existe o amor. E o amor, ele consegue cuidar da pessoa de uma outra forma, né? Então, que a gente possa oferecer esse amor para esses pacientes e também para as pessoas que estão ajudando, sabe? Ser uma rede de apoio. Se você não tem alguém que tenha Alzheimer na sua família, que você sirva para servir de apoio para quem tem. Porque eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Porque a gente se sente amado. Eu digo que quando os meus amigos perguntam pela minha mãe, é como se eles estivessem indo lá e dando um super abraço nela. Tá? Porque a gente vê a preocupação, a gente vê o cuidado. Seja uma pessoa que de fato queira ajudar e queira abraçar quem está ajudando, né? Se você não pode ajudar diretamente o paciente, seja alguém que ajude quem está ajudando, porque isso faz toda a diferença. E para a família que sofre isso, é muito difícil, é muito complexo e todo tipo de ajuda é bem-vindo, né? De acordo com especialistas, o Alzheimer não mata, mas podem ocorrer doenças que se associam ao idoso, como uma imunidade muito baixa, que são geralmente as causas. A atriz Gena Rowlands, de 94 anos, morreu rodeada da família em casa, na Califórnia. Em junho, o filho dela tinha indicado que a atriz sofria de Alzheimer há 5 anos. Gena nasceu em 1930, em uma família de um pai político e uma mãe artista. Ela estudou na Academia Americana de Drama de Nova York e, em 1953, conheceu John Cassavetes, um greco-americano com quem se casou e teve uma parceria carismática nas telonas. Ela se aposentou dos palcos em 2015, mesmo ano em que recebeu o Oscar honorário da Academia. O Alzheimer ainda não possui uma forma de prevenção específica. Segundo especialistas, manter a cabeça ativa e uma boa vida social, aliados à atividade física regular, podem retardar ou até mesmo inibir a manifestação da doença. O nosso cérebro, ele é feito para ser desafiado a novos aprendizados, a atividade física, né, a novos desafios. Então, assim, a gente precisa estar sempre conectado com novas coisas para a gente alimentar o nosso cérebro. Existem fatores genéticos para demência, então não tem como a gente prevenir totalmente. Mas quanto mais a pessoa ler, quanto mais a pessoa se envolver em atividades cognitivas, quanto mais ela aprender um instrumento musical, quanto mais ela tiver atividades sociais, quanto mais atividade de lazer, atividade física, tudo isso alimenta o cérebro. Se além disso ela tiver uma boa alimentação, né, não tiver consumo de álcool, de tabaco, de outras drogas, também você vai ter uma melhora, né? É que muitas vezes a pessoa com Alzheimer, que ela teve uma vida muito, em que ela fazia muitas coisas, né? Essa pessoa, ela acaba, os sintomas aparecem mais tarde nela, porque mesmo quando ela está tendo já uma perda
de memória, a inteligência dela, né, em todos essas associações que ela foi fazendo ao longo do tempo, protegem ela de alguma forma contra os danos que estão aparecendo ali no cérebro, né? A prevenção pode vir também da alimentação. Comer de forma saudável pode ajudar, de acordo com a nutricionista Gabi Esteves. Quando a gente tem essa alimentação muito rica em açúcar, em carboidratos refinados e até assim bebida alcoólica e alguns alimentos industrializados que tem muito xarope de açúcar, de glicose, glucose, maltodestrina e todas as outras formas de açúcar, isso acaba sim levando ao aumento de risco de Alzheimer. Então, pessoas com excesso de peso, excesso de gordura, que têm um corpo inflamado, acabam tendo maior risco de desenvolver Alzheimer, sim. Ao contrário do que ocorre com outras doenças, como diabetes ou hipertensão, não há restrição de um ou mais alimentos para pacientes de Alzheimer. De acordo com a especialista, ajustes na dieta são feitos pelo médico de acordo com as consequências da doença, de forma individualizada. Por mais que não exista uma dieta determinada, é preciso ter cuidado com a alimentação para que não haja excesso ou carência de algum nutriente. Não precisa de ter medo não, mãe. Aperta minha mão, aperta. Aperta forte, minha mão. Isso, aperta forte, mais forte. A nossa rotina é uma rotina extremamente cansativa e exausta. Mediante a isso, eu identifiquei assim, poxa, isso precisa ser visto por outras pessoas, porque apesar do difícil, eu entendo que o Alzheimer ele é um desafio, mas ele não é o fim. E aí foi onde que eu tive a iniciativa de criar o Ressignificando o Alzheimer, a página do Instagram, para poder ensinar, né, como que é lidar de uma forma mais leve, de uma forma mais humanizada. E vai ter dias que a gente vai querer chorar, mas faz parte do processo. O único caminho é sempre a prevenção. E mesmo assim, não há garantias, de acordo com especialistas, de não ser acometido pela doença. O mal de Alzheimer, que afeta milhões de pessoas, ainda não tem cura. O importante é manter os olhares atentos a essa doença que atinge o mundo inteiro. Cada história de Alzheimer é única, mas todas compartilham um tema comum: a luta pela dignidade e a busca por um amanhã melhor. Mas quem caminha junto com o paciente muitas vezes não aguenta o processo. E o abandono de idosos é uma prática que cresce a cada dia no Brasil. Muitos não têm a paciência, amor e o carinho da família. Desta forma, os idosos deixam o lar e encontram o acolhimento em casas de repouso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os 55 milhões de idosos que vivem em condição de demência em todo o mundo, com a inclusão do Alzheimer, é o que motiva o maior crescimento na busca por abrigos pelo país. A ideia surgiu porque a avó do meu marido foi acometida pelo mal de Alzheimer e ela não tinha com quem ficar, foi internada em alguns locais, algumas residências, e tinha pouca satisfação nos locais. Então nós, para atender essa necessidade familiar, meu marido abriu essa casa de repouso junto comigo. Se eu namorar com ele, ela morava no interior de Minas Gerais, já tinha diabetes, né? Morava sozinha, enfim. Aí por conta disso, a mãe dele trouxe ela para São Paulo. E depois, no decorrer da patologia, ela foi diagnosticada também com Alzheimer. E por trabalho, enfim, rotina da família, a família não conseguia ficar com ela, né? Porque ela foi tendo uma evolução da doença, começou a ficar muito confusa. Então eles acharam por bem colocá-la numa casa de repouso. Colocaram em algumas na Zona Norte e, por fim, ela ficou aqui conosco, né? Viveu aqui conosco durante mais ou menos uns 2 anos, depois veio a falecer. E nós continuamos com o projeto aqui, atendendo os residentes, atendemos muitos pacientes
com Alzheimer também. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice da população idosa no Brasil também cresceu com um salto de 11,3% em 2012 para 15,1% atualmente, o que tem causado a maior dependência por casas de repouso, junto ao fator das condições mentais dos idosos. Karina cuidou do avô do marido por 2 anos. Sentiu e viveu as dificuldades de ter alguém com Alzheimer em casa. Além disso, percebeu que os abrigos, muitos deles, não estavam preparados para cuidar de quem tem demência. Então decidiu abrir o próprio espaço. A gente tem as visitas livres todos os dias, né? A gente só pede para as famílias virem entre 10, 10 e meia pela rotina da casa, porque de manhã todos tomam banho, eu falo que é como se fosse a casa da gente, né? A casa da gente a gente não quer visita de manhã. E até às 4 horas da tarde, porque é um horário já que eles também gostam já de estar indo deitar, ficar quietinhos. E às vezes com a visita eles ficam mais agitados, né? Então, principalmente o paciente com Alzheimer, que com o entardecer eles ficam mais agitados. Então a gente também tem, né, essa preocupação com eles. Então, a gente tem esse horário, mas todos os dias os familiares podem vir, eles recebem muitas visitas, são bem assistidos por eles. Para muitos, a opção de utilizar casas de repouso torna-se uma alternativa diante das necessidades de cuidado com a população acima dos 65 anos, muitas vezes em caráter moral, para não assumir a responsabilidade direta com os idosos. Sim, hoje em dia a gente trabalha com muitas pessoas lúcidas, porque os idosos, eles acabam ficando solitários em casa, porque, né, os filhos trabalham, a rotina, né, que nós temos hoje. Então, eles mesmos optam por estar aqui conosco, porque aqui eles têm companhia, eles têm atividades, eles têm a música, a fisioterapia, tem amigos também, né, os meninos vêm de futebol juntos, né, jogam dominó, então isso acaba sendo uma escola, eu falo que é uma escola para idosos, né, então é bem importante. E aí tem vindo a ser uma tendência, né, eles estarem lúcidos e virem aqui morar conosco. Então hoje tá mudando até o quadro, né? Muitos estão aqui com a gente por opção mesmo. E é bem legal também, né? Eles gostam de já ficar na internet, gostam de Wi-Fi, ficam no Facebook. Então a gente já vai aprendendo com eles também. Os residentes que nós temos com Alzheimer, eles já são residentes que estão um pouquinho mais debilitados, né? A maioria já entrou aqui já um pouquinho já confuso, já debilitado. Então eles eles têm uma posição entre o que eles sabem e o que já é a confusão do Alzheimer, né? Então, assim, no começo, para eles é um pouquinho difícil, porque o Alzheimer, ele requer uma rotina, tá sempre no mesmo ambiente, então a mudança do ambiente, tudo isso, eles ficam um pouquinho confusos no começo, mas depois eles pegando a rotina da casa, né, eles costumam se adaptar bem. Mas, infelizmente, a gente vê a evolução da doença mesmo, né? Isso a gente, infelizmente, convive. Um paciente que está confuso, depois vai perdendo, né? Começa a não andar, começa a não conseguir mais comer. Infelizmente, a gente convive com essa evolução, né? Karina conta que a casa de repouso virou uma grande família. Eu falo que é um familhão, né? Virou uma família muito grande, né? Tanto da equipe, com vínculo com os residentes. E acontece mesmo, né? Hoje a gente tem, por exemplo, vem o casal, né? Às vezes a senhora é mais acometida, ou o senhor um vem pelo outro, né? Não conseguem mais ficar sozinhos em casa, então a família acha por bem para ficarem juntos. Às vezes mesmo irmãos, a gente já teve histórico de muitos familiares aqui. E é bem legal, porque eles acabam convivendo, né? Os que são casados ficam no mesmo quarto. Então isso eu acho muito interessante isso, né? Que muitas casas não têm esse tipo de trabalho e a gente aqui tem. E é bem legal, né? A gente acaba atendendo as famílias e às vezes, já morou aqui a mãe, depois vem morar o filho, às vezes, né? Então vem vindo por indicação, né? Pessoas que já ficaram aqui conosco, aí gostam do nosso trabalho e vêm, trazem um outro familiar também. Aqui a equipe oferece tudo o que o paciente precisa. Atividade física, com apoio da fisioterapia, alimentação saudável, ou seja, qualidade de vida. A gente procura deixá-los bem à vontade, fazer com
que eles se sintam em casa. Então aqui a gente tem Wi-Fi, os lúcidos têm celular, né, acessam, muitos têm a net. Então assim, a gente procura fazer na medida da rotina da casa, né, do possível pra gente, com que eles fiquem à vontade. Então, e atividades também a gente tem a fisioterapia em grupo, tem uma senhora que vem cantar com eles, tocar um violãozinho, eles gostam bastante também. Então a gente faz festa de aniversário, festa junina, onde que eles interagem bastante. Então tudo que é possível a gente proporcionar a eles, né, a gente procura fazer. Cada um vive uma rotina diferente, ou é sempre hora do café da manhã, do almoço, em geral? Como que isso funciona? É assim, a gente tem a rotina da casa, né, e as particularidades. Então a casa, ela tem, né, o horário do banho, que é pela manhã, café da manhã, horário certo, almoço, lanche da tarde, eles até sabem os horários, até se posicionam já na hora do almoço, na hora do jantar. Mas eles têm as particularidades, então alguns gostam de deitar à tarde, outros já gostam de ficar na sala, outros já se dão melhor com uns, com outros gostam de ficar na frente. Então assim, tem essas particularidades. Aí a gente concilia com a rotina da casa, né? A gente tem a rotina da casa, né, e as particularidades. Então a casa, ela tem, né, o horário do banho, que é pela manhã, café da manhã, horário certo, almoço, lanche da tarde, eles até sabem os horários, até se posicionam já na hora do almoço, na hora do jantar. Mas eles têm as particularidades, então alguns gostam de deitar à tarde, outros já gostam de ficar na sala, outros já se dão melhor com uns, com outros gostam de ficar na frente. Então assim, tem essas particularidades. Aí a gente concilia com a rotina da casa, né? Para os especialistas, dar movimento, ritmo e rotina na vida dessas pessoas é o melhor remédio. Já tem doença de Alzheimer, tem estudos que mostraram sobre terapias de mudança de estilo de vida intensiva, que seria o paciente que tem Alzheimer começar a praticar atividade física todos os dias, pelo menos 30 minutos por dia, ter atividades sociais significativas, de interagir com pessoas, de não ficar só em casa, começar a ter estudos e atividade mental para estimular o cérebro, ter uma alimentação super saudável ao estilo de dieta mediterrânea, não precisa ser exatamente, mas mais próxima, com mais peixes, boas gorduras, um pouco de vinho, tipo dieta mediterrânea, com o sono super em dia, tratando uma possível apneia do sono, tratando outras doenças do sono que são comuns também na terceira idade, que também agravam a doença, cuidando da saúde mental, seja fazendo meditação, frequentando psicólogo ou tomando medicamentos, porque é muito comum a presença de depressão na doença de Alzheimer, tendo o controle super adequado de glicemia, de pressão alta e evitando totalmente o tabagismo. Com esse conjunto de coisas todas, consegue retardar mais ou menos de 10 a 15% na taxa de progressão da doença de Alzheimer. Isso não é pouca coisa, isso é bem significativo. E talvez uma das coisas de maior peso, mais do que o estudo quando a doença já está estabelecida, é a atividade física. A atividade física ajuda a produzir o BDNF, que é como se fosse um hormônio que estimula o brotamento dos neurônios, faz que os neurônios criem mais conexões. E a atividade física consegue estimular isso mais do que necessariamente estudos e estímulos cognitivos quando o paciente já está com a própria doença. Por exemplo, o paciente fica fazendo muita palavra cruzada. É muito bom, mas o cérebro vai ficar treinado em palavra cruzada. Isso não estimula o cérebro como um todo. E a atividade física, sim, ela causa efeito de estímulo de produção de BDNF em todo o cérebro. Karina conta que o pai já falecido teve Alzheimer e ela cuidou dele neste mesmo lugar onde os idosos recebem o carinho dela. Meu pai, que teve Alzheimer também, e minha mãe que cuidava e também não conseguiu, né, dar conta de todo o processo, então também ele ficou aqui conosco durante 2 anos. Então foi bem difícil, porque além de você estar cuidando, você, né, tenha um parente,
a gente vê como que é complicada essa questão de a relação, né? Você vê seu pai ficando mais debilitado, você ter que dar comida pro seu pai, ofertar o alimento, é bem difícil, né? Esse momento. E vir a regressão, né, de toda a doença. E infelizmente ele faleceu. O mesmo amor e acolhimento que a fisioterapeuta deu para o pai, ela transfere para os pacientes da casa. E aqui na casa de repouso eles têm sempre alguém. Então vai ter sempre alguém conversando, vai ter equipe atendendo, vai ter o remedinho na hora, a comida na hora, a comida equilibrada, o médico que vem fazer a visita, a fisioterapeuta que vem. Então assim, eles nunca estão sozinhos, tem muita companhia, tem os colegas também que estão juntos. Então assim, a família, a primeira coisa que eu falo para a família, quando a família vem visitar, eu falo: vocês estão se sentindo bem aqui? Então, eles se sentindo bem aqui, tendo confiança no nosso trabalho é o primeiro passo. E depois a gente vai acostumar, eles vão ficar, eles vão gostar. Né? E tem uns que hoje nem querem, às vezes, ir para casa. A família vem buscar para almoçar: não, vou ficar aqui mesmo, não quero ir. Porque eles realmente se acostumam com o local, né? Com toda a assistência e se sentem acolhidos por nós. Então, assim, é isso, ter confiança no local e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E tudo já deu certo. Graças à iniciativa da Karina e do marido, muitos idosos têm uma casa, já que tem famílias que não suportam o processo. Muitas vezes o paciente tem algumas ações de rebeldia, de irritabilidade, ou diz que está sendo sequestrado, que aquela não é a casa dele, diz que aquela pessoa, mesmo sendo filho, fala que não é o filho ou que é o outro filho. Então, psicologicamente, mexe muito com quem cuida e chega realmente a poder causar casos, por exemplo, de depressão e até de ideação suicida, conforme quanto mais vai exigindo da pessoa que está cuidando, quanto mais aquilo vai abalando ela, quanto mais ela vai abdicando da vida dela, porque o cuidador, ele tem que abrir mão de muita coisa, de vida social, profissional, tem um custo financeiro, então vai abalando vários campos dessa pessoa que está cuidando. E acaba também sendo um gatilho para transtornos psiquiátricos pro cuidador. O número de denúncias de abandono de idosos cresceu 855% em 2023, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Foi o maior aumento registrado pela pasta entre vários outros tipos de violência contra idosos, como negligência, violência psicológica e violência física. Todas as categorias registraram crescimento no número de denúncias. Para construir um plano de ação conjunta entre poder público, prestadores de serviço, comunidade acadêmica e sociedade civil, foi sancionada no dia 4 de junho deste ano uma lei que instituiu a Política Nacional de Cuidado Integral às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. O texto traz princípios e diretrizes para o tratamento da doença e determina que o Ministério da Saúde desenvolva campanhas de orientação e conscientização em clínicas, hospitais públicos e privados, postos de saúde, unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento. Cada país busca de sua maneira cuidar de quem é acometido com o mal de Alzheimer. Uma das ações da França, por exemplo, é incluir os idosos em passeios guiados. Esta artista conta que apresenta suas pinturas com calma, para que esses visitantes especiais aproveitem cada um no seu tempo. Nós os conscientizamos sobre uma exposição e arte, como faríamos com todo mundo. Dedico mais tempo para desenvolver minhas frases, porque você pode ser bastante dinâmico durante uma visita, mas com eles é um pouco mais longo do que um passeio tradicional. Deixamos mais espaço para o silêncio, para que as pessoas tenham tempo para pensar. Os olhares são atentos e demorados, como se fosse uma pausa no tempo. Filmes antigos também fazem parte do passeio, uma forma de levar lembranças para quem tem a doença. La maladie d'Alzheimer, on la connaissait, mais ça faisait un petit peu peur. Há 15 anos, as pessoas sabiam da doença de Alzheimer, mas era um pouco assustador. Por isso, decidimos ver como poderíamos ajudar as pessoas com Alzheimer e os seus cuidadores, para que se sentissem melhor. Não seremos capazes de curá-los,
mas dizemos a nós mesmos que a cultura é uma forma maravilhosa de lidar com a doença, qualquer que seja a doença. Formidable pour la maladie, quel que soit le type de maladie. Jean tem Alzheimer e conta que conseguiu retomar a memória em alguns momentos no passeio. Redescobriu muitas coisas. Ça m'a fait plaisir j'ai ressenti un plaisir. Foi um prazer redescobrir coisas que vivi. Por exemplo, sempre usamos muito o trem. O trem evoluiu muito e é interessante vê-lo em movimento. Está realmente vivo. Para a psicóloga que acompanha de perto os pacientes, essa foi uma forma de libertar memórias. Esse é um jeito de desencadear memórias, e neste caso, uma memória imediata, porque tínhamos acabado de chegar da exposição. Então é um exercício interessante, sempre evocando memórias, porque sempre traz muitas lembranças e também desperta nosso conhecimento. Outra iniciativa chama atenção. As famílias francesas acolhem idosos com Alzheimer em suas casas e vidas. O projeto chama Casa do Direito ao Descanso. Desde 2019, Audrey recebe idosos em sua residência para passar o dia e participar de atividades. É bom que existam lares de idosos. Existem hoje 600 mil pessoas vivendo em lares de idosos. Não sei como poderíamos acolher essas pessoas, abrigá-las, cuidar delas. No entanto, há lacunas no sentido de que há muitas pessoas nessas instituições. Fiz estágio em lares de idosos onde havia uma pessoa para 10 a 20 residentes, dependendo do caso. Nádia ajuda a cuidar de cada um deles e diz que o ambiente é um lugar humanizado para atender quem tem a doença. Fui cuidadora numa unidade de Alzheimer durante 15 anos e num serviço de enfermagem domiciliar e quase tive um burnout no hospital. Agora continuo, mas de uma forma muito mais humana. Atendimento mais humano. É isso que o paciente precisa. Cuidar não é apenas dar um lar, mas é amparar com o coração. Uma coisa que influencia nesse aumento de risco para a demência, para o Alzheimer, é a insônia. E tanto a depressão quanto a ansiedade podem causar insônia. É bem comum que exista essa insônia. E tem estatísticas hoje em dia que falam de um aumento de risco de 40% a 50% para pessoas que têm insônia em relação a ter Alzheimer no futuro. Evitar fatores estressores, trabalhar esses estressores com meditação, com psicoterapia, mas a questão do sono também, se você não tem um sono de boa qualidade, às vezes não é só uma insônia, às vezes você dorme uma quantidade de horas boa, por exemplo, 8 horas por noite, mas você acorda cansado. Então, esse não é um sono de boa qualidade. Vendo todas essas questões, elas vão, você arrumando isso de alguma forma, solucionando isso é uma prevenção para doenças de forma geral, inclusive para o Alzheimer. O mínimo de horas que um ser humano precisa são 6 horas. Então, se a pessoa fica bem com 6 horas, isso pode ser suficiente mesmo. E conforme a gente vai envelhecendo, é normal também que vai necessitando de menos horas. O idoso geralmente dorme menos horas. Mas se a pessoa dorme menos do que 6 horas, aí tem que investigar qual é a causa. E não só para insônia, como para o Alzheimer, para qualquer questão psiquiátrica, a gente sempre tem que excluir que não tenham outras causas orgânicas. A própria demência, ela pode às vezes ser uma alteração da tireoide, pode ser uma anemia. Então, uma das coisas que a gente faz toda vez que tem uma hipótese de que aquela pessoa possa ter Alzheimer, a gente investiga essas coisas que a gente chama de causas reversíveis. Então, não seriam Alzheimer, seriam sintomas que o Alzheimer também apresenta, mas que eles estão sendo causados por alguma outra questão e que pode ser tratado. Aos primeiros sinais da doença, procurar um médico é uma das formas de cuidar de quem ama.
Uma mensagem muito importante é: se está com uma leve suspeita que a mãe ou o pai, ou algum ente querido, não está com a memória no seu perfeito estado, leve ele para fazer uma avaliação com um neurologista. Porque, infelizmente, os filhos trazem os pais para a primeira consulta de investigação de Alzheimer ou de demência, quando a doença, infelizmente, já está muito avançada. Normalmente, eles chegam aqui no consultório quase que num estágio moderado. Um estágio moderado é moderado para frente, depois é moderado avançado e avançado. E a gente perde a oportunidade de fazer coisas que conseguem realmente modificar e retardar a evolução da doença. Então, se as pessoas estão com alguma suspeita, se você, filho, se você ente querido, está com suspeita de que o seu pai, a sua mãe ou alguma pessoa possa ter algum problema de memória, algum problema cognitivo, leve ele para ser investigado. Não minimize isso. Não ache que a perda de memória é normal no idoso. Leve para ser investigado. O Documento Jovem Pan fica por aqui. Assista nosso programa no YouTube e também no aplicativo Panflix. Um ótimo fim de semana para você e até mais. Realização Jovem Pan News.